Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa casa nós teremos mais um estudo diário, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória somente do nosso Deus. Antes de nós conhecermos o tema, do estudo de hoje, e de mês passado, tem sido um estudo maravilhoso, abençoado. Nós estamos aí na última semana desse trimestre, a qual nós dedicamos durante esses 3 meses estudando ali o contexto do livro de Êxodo, uma experiência maravilhosa, né? Então, antes da gente conhecer o estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. É, é muito importante, é muito necessário para que dessa forma a gente possa ser impressionado por Deus, né? Para que o Espírito Santo exerça a sua influência sobre nossas mentes. Né? Isso é vital para que a gente tenha uma experiência saudável, né? Uma experiência gostosa de se estar na presença de Deus, né? Por meio desse estudo. Mas, antes de nós orar, eu quero aproveitar a ocasião. Né? Se você, quem sabe, está chegando aqui pela primeira vez, né? Eu gostaria de pedir para você se inscrever. Sabe para que é que eu vou me inscrever nesse canal? Sim. Porque é dessa forma que eu vou te incentivar todos os dias a ter um momento com Deus. Às vezes acontece comigo, de ter um momento com Deus muito tarde. Às vezes acontece entrar pela madrugada. Isso tudo porque acontece uma luta dentro de mim, entre querer e não querer, né? Entre deixar para mais tarde, deixar para depois, e quando eu vejo, já é de madrugada. E aí, entre o senso de responsabilidade, entre o senso de necessidade, entre o senso de dever, às vezes eu acabo me prejudicando. Então, isso tudo é para mostrar que eu sei que é difícil todos os dias e até o trono de Deus e até o altar de Deus. Então, também entendo que se houver alguém motivando, alguém auxiliando, alguém nos influenciando, é mais fácil, fica mais prático, fica uma experiência até melhor. Então, se você me permitir, eu gostaria de ser essa boa influência na sua vida. Isso vai acontecer por meio da inscrição, tá bom? Deixa também o teu gostei, né? Faz aí um comentário com relação ao estudo, o que é que você está achando do canal, se tem sido uma bênção para a sua vida, tá bom? Se tem algo a melhorar também, vou ficar muito contente de saber. Afinal de contas, o propósito desse canal é fazer com que a gente dedique, que seja alguns minutos do nosso dia para estar na presença de Deus. Isso é apenas um ensaio daquilo que muito em breve será realidade. Passarmos toda a eternidade junto do nosso Deus. Ah, e outra coisa muito importante, compartilhe. Da mesma forma que é meu desejo ser uma influência boa para você, você também pode ser uma influência boa para outras pessoas. Você sabe que a minha audiência não é tão grande assim. Eu consigo alcançar algumas pessoas, mas não são todas. Mas se somar as pessoas que eu alcanço, junto com as pessoas que você alcança, eu tenho certeza que será dessa forma que nós iremos pregar o Evangelho a todo mundo. Basta cada um fazer a sua parte. Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Tá bom? Recados dados? Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez termos essa oportunidade e privilégio de poder estudar, de poder meditar, de poder extrair lições, de poder estar contigo, Pai. Como de fato é bom. Em momentos como esse, Deus, que de fato a gente percebe e entende que a tua paz, ela consegue exceder todos os limites. Que a tua graça, a tua presença, o teu amor, a tua compaixão e misericórdia transbordam sobre nós. Isso é lindo, isso é gostoso de se viver. Nesta ocasião, mais uma vez, Pai, as tuas verdades, o teu plano, o teu querer possam ser claros como a luz do sol no meu dia. E teu Espírito Santo consiga exercer influência sobre nossos corações, sobre nossas vidas. Também queremos, Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados. Temos inclinações ruins, pensamentos ruins. Falamos de vez em quando algumas besteiras que, com certeza, não agradam e não dão bom testemunho acerca do cristianismo que nós devemos exercer. Então, por todas essas coisas, Pai, nos perdoa. Nós pedimos esse perdão
não porque fazemos alguma coisa boa, mas pedimos confiando unicamente nos méritos do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pois muito bem, chegamos ao estudo de quarta-feira. Mais uma vez, vencemos a metade da semana. A outra metade está bem ali, diante de nós. E eu tenho certeza que, assim como pelo poder de Deus nós chegamos até aqui, nós chegaremos. Basta a gente continuar confiando no fato da nossa parte. E com certeza, a parte de Deus será feita em cada um deles. O tema do estudo de hoje é a presença de Deus no tabernáculo. Nós vimos aí nos estudos anteriores falando sobre a importância do tabernáculo, como foi construído, quais eram os utensílios, os móveis, o detalhamento, tudo de forma muito minuciosa e detalhada. E hoje nós vamos ver que a presença de Deus entrou ali no tabernáculo. Foi nos mostrado aqui o contexto do capítulo 40. Esse capítulo nós ainda não lemos, né, durante esse trimestre no estudo. Por isso, eu convido você a ler. Quem sabe você possa pensar, mas o capítulo todo é muito grande, é extenso, né? Vai demorar, vai ficar cansativo. Eu peço um pouco da sua paciência. Os estudos anteriores, que foram também trazidos, capítulos inteiros, a gente não lê porque a gente já tinha abordado esses capítulos em estudos anteriores. O que não é o caso desse capítulo, que, inclusive, é o último capítulo do livro de Êxodo. Então, o capítulo 40 de Êxodo começa dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés. Preste atenção no que foi que Deus disse a Moisés. Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com um véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina da entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja um altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e o consagre, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo e do lado de fora do véu. E sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos
a entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. E sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Olha que contexto interessante. Se a gente fosse resumir, a gente diria o seguinte: esse contexto fala ali sobre a prescrição, né? A ordem que Deus deu a Moisés e como deveria ser montado o tabernáculo, né? A tenda do encontro. Achei interessante, em alguns momentos aqui, foi citado a tenda do encontro, fazendo com relação à lei ao tabernáculo. A gente viu em alguns estudos anteriores que antes da existência do tabernáculo, a tenda do encontro já existia, que era exatamente o local em que Moisés separava para estar com Deus. E agora, a tenda do encontro residia ali num espaço do tabernáculo, né? Ou seja, o local para as pessoas encontrarem Deus era no santuário, no tabernáculo, ali onde foi separado para ter o encontro e para ver e testemunhar a presença de Deus. Então, a gente vê ali Deus dando algumas ordens para Moisés, descrevendo como deveria ser. E posterior a isso, a gente vê Moisés fazendo tudo conforme Deus tinha ordenado. É tanto que essa palavra, fez conforme o Senhor ordenou, ela vai se repetindo durante o texto. Sabe por quê que foi feito dessa forma? Para trazer à tona de que Moisés não fez nada segundo a vontade do seu coração. Para deixar claro que tudo que Moisés fez foi segundo a ordem, a vontade de Deus. Isso é uma lição para mim e para você. Porque, quem sabe, muitas vezes eu e você não temos feito o que Moisés fez. De fazer tudo conforme Deus ordenou. Que tal a gente colocar isso em prática e fazer como Moisés fez? Fazer tudo conforme Deus ordenou. A gente viu que Moisés, ele terminou a obra, ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado. E ali, o povo se alegrou, se maravilhou e testemunhou algo, podemos dizer assim, nunca antes visto. E foi exatamente a presença de Deus por meio da nuvem, entrando e habitando o tabernáculo. Aquilo foi tão especial que nem mesmo Moisés, que podemos dizer ser amigo íntimo de Deus, tinha, vamos dizer assim, o direito, a autoridade, né, a licença para entrar no tabernáculo enquanto Deus estava ali habitando. Isso é muito importante, porque declara e descreve a santidade de Deus, a autenticidade que de fato era Deus que estava ali. Bom, com base nisso, eu separei aqui alguns pontos do nosso estudo para a gente refletir um pouquinho, conversar mais, né, detalhar mais o nosso estudo. E o primeiro ponto que eu separei foi o seguinte: olha, o último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel. Se a gente for analisar a história desse povo, se a gente for focar ali nos momentos, né, nas ocasiões que aconteceram ali naquele espaço, naquele território, no Sinai, a gente vai ver que, de fato, esse é um clímax, né? Quem sabe o ponto mais alto daquele momento que o povo estava passando. Ali no Sinai, eles viveram
muitas experiências. Ali no Sinai eles fizeram aliança com Deus, ali no Sinai eles quebraram a aliança, adorando a besteira de ouro. Ali no Sinai eles foram perdoados, ali no Sinai o Senhor se revelou mais uma vez, demonstrou sua compaixão, fez uma nova aliança, um novo pacto. Ou seja, muitas experiências tinham sido vividas ali no Sinai. Mas nenhuma dessas se comparava ao que estava acontecendo naquele momento. E isso é importante, porque tudo isso aconteceu no primeiro dia do primeiro mês do segundo. Veja que já tinha passado um ano desde que eles tinham saído do Egito. É como se eles estivessem dando um passo especial, simbólico, significativo, emblemático, dentro do relacionamento entre eles com Deus. Daquele ano em diante, as coisas não seriam mais como antes. Daquele ano em diante, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, estaria entre eles, habitando com eles, no meio deles. Daquele dia em diante, a jornada do povo seria uma jornada diferente. Como Moisés sempre disse, ao invés de o Senhor somente nos enviar, o Senhor vá conosco. E aquela cena, aquele momento, de fato, atestava de que Deus não apenas tinha ordenado que eles tomassem posse da promessa, mas que Deus estaria junto com eles, tomando posse da promessa que o próprio Deus tinha feito. Olha só esse outro ponto que eu destaquei. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Se a gente for refletir, muita coisa aquele povo já tinha vivido. Por exemplo, a história do Êxodo começa contando sobre o nascimento de Moisés. A gente viu isso nos primeiros estudos desse trimestre. A gente viu ali o processo em que ele foi educado pela mãe dele, a Joquebede. A gente viu o crescimento dele, que ele foi educado também na ciência egípcia. A gente viu que ele se afeiçoou com o seu povo, e por conta disso cometeu um crime, teve que fugir. A gente conheceu toda a jornada de Moisés, até o momento em que ele liberta o povo, as 10 pragas caem, o povo é libertado, o povo é conduzido pelo deserto, o mar vermelho se abre, o maná, as águas amargas, tantas e tantas coisas, até chegarem àquele dia. E isso aconteceu no primeiro dia, no primeiro mês, no segundo. Aquela data, aquele momento, quem sabe, ficou registrado. Não somente no texto bíblico, mas na vida daquelas pessoas que viveram aquela experiência. Quem sabe, eles passaram para a sua, podemos dizer assim, a sua prole, né, os seus descendentes, com entusiasmo. O que foi viver aquele momento significativo para o povo. Eles verem a nuvem descendo, e enchendo e habitando o tabernáculo. Ali era a comprovação. E aquele lugar não era qualquer lugar, mas era o lugar em que Deus tinha escolhido para estar, no meio do seu povo. Que momento significativo e especial. E também deve remeter a mim e a você algo significativo. Porque o Espírito de Deus que habita nesse templo chamado corpo humano também cumpre essa mesma realidade. Você quer que Deus se manifeste dentro de você? Que tudo seja feito conforme Deus tem ordenado. Moisés fez tudo conforme Deus ordenou. E por isso ele habitou. Não será diferente na minha e na sua vida. Quanto mais eu e você obedecermos, quanto mais eu e você fizermos a vontade de Deus, mais eu e você seremos um ambiente adequado, propício, perfeito para se Deus habitar. E eu tenho certeza, assim como foi desejo de Deus habitar no meio do seu povo, também é desejo de Deus habitar dentro de cada um de nós, por meio do seu Espírito Santo. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada.
Interessante isso, né? No Antigo Testamento, somente em 3 ocasiões fala que a obra foi terminada, acabada. Sabe qual foi? A lição disse que a primeira foi com relação à criação. Durante a semana, Deus criou todas as coisas. Quando chegou ali, no céu um dia, Deus decretou: está terminado. Foi acabado, tudo está perfeito, tudo está na mais perfeita ordem. A segunda foi nessa ocasião aqui, em que Moisés declara: a obra foi terminada. O santuário está pronto. O santuário está adequado para que Deus habite. E a terceira, semelhante a essa, foi quando Salomão terminou a construção do templo, do santuário. E ali Deus também, de semelhante modo com o que tinha feito no santuário, criado ali, né, levantado por Moisés, também Deus habitou no santuário de Salomão. Isso é muito importante. Olha só o que diz esse outro ponto com relação a essas três obras que foram terminadas, descritas ali no Antigo Testamento. Diz assim: essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo. Quando a gente vai ali para o contexto de Apocalipse, a gente vê que a Nova Jerusalém, a cidade santa que está sendo preparada para cada um de nós para nos receber, essa cidade também recebe a identificação como o tabernáculo de Deus. É tanto que fala que o tabernáculo de Deus habitará com os homens, é o verso que está ali no livro de Apocalipse. E aí, fazendo essa ligação, essa correlação, a gente vê que a criação, onde tudo era perfeito, onde não existia pecado, voltará a acontecer novamente no futuro, quando nós fomos resgatados, fomos levados à presença de Deus e ali com eles habitarmos em seu tempo, chamado Nova Jerusalém. Isso vai ser maravilhoso. Essa experiência está reservada, está prometida, está garantida pelos méritos de Cristo a cada um de nós. O último ponto que eu separei do nosso estudo diz assim: ó, no momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus, dentro disso no verso 34, capítulo 40, foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus em Moisés. O que foi o clímax? Moisés, ele encerrou, de fato, com chave de ouro o livro de Êxodo, terminando exatamente com essa descrição de Deus habitando ali no santuário. Porque, de fato, o propósito de Deus, desde o início, foi exatamente isso. Está comigo, com você. Está entre nós. Está com a sua criação, com o seu povo. Não é à toa que ele se encarnou para salvar, para alcançar, para resgatar cada um de nós. Então, esse momento, essa cena, essa experiência que o povo de Deus viveu ali no Êxodo, ela recebe esse clímax, ela recebe esse tom, esse grau de importância exatamente por isso. Porque revelava a mais, quem sabe, importante intenção de Deus, que é exatamente de estar comigo com você. Deus quer estar conosco. Só que a pergunta que nós devemos refletir é: será que eu e você estamos com a mesma vontade, com a mesma disposição, com a mesma coragem, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo de estar conosco? Porque se assim tivermos, esse casamento será perfeito. A eternidade vai ser maravilhosa. Mas se essa não tem sido, de fato, a nossa vontade,
Quem sabe nós ainda estamos querendo passar mais um tempinho aqui no mundo para viver os nossos sonhos, né, para viver as nossas realizações. Então, quem sabe o céu não é para nós. Precisamos refletir nisso. Porque não adianta falar que quer o céu, que quer o céu. Na verdade, momentos como esse são minimizados pela correria do dia a dia, pela ânsia de ter as coisas desse mundo. Que a gente possa ter mais prazer em estar com Deus, ter o seu momento com Deus. Porque são momentos como esse que fazem a total diferença no nosso relacionamento com Deus. Certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje abordando o tema a presença de Deus no tabernáculo. E que presença! Que a gente possa buscar essa presença de Deus todos os dias para a nossa vida. Tendo esse momento como, podemos dizer assim, um meio pelo qual a gente vai tornar real essa busca pela presença de Deus. Meu desejo é que o Papai do Céu continue abençoando o seu dia. Que você seja protegido por Ele. E que Ele, mais uma vez, exerça influência sobre você, para você retornar aqui amanhã. Porque amanhã ainda tem chance. E eu estarei aqui, pela graça de Deus, e esperando para termos o nosso momento. É isso. Até a próxima.